Olá, família Atitude! Mais um episódio do Família Cast. Hoje, na verdade, aqui nós estamos com o segundo bloco de um episódio com um convidado muito especial. Nós vamos estar aqui mais uma vez falando com ele, mas antes disso, voltando aqui com a minha princesa, minha amada, a serva do Senhor, Monique. Nós somos casados para sempre. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. E juntos somos casados para sempre. Paz para toda a vida de Rainha, Patrick, Eric, Kaique. Voltamos aqui no segundo bloco com esse homem abençoado, pastor, profeta de Deus. Foi muito usado no primeiro bloco. Pastor, eu vou ter que ficar assistindo o primeiro bloco aqui desse episódio para poder ruminar sobre tudo que nós comentamos aqui. Bom, eu queria dar essa continuidade aqui, o pastor Dinarte, sobre... a gente tem um tema aqui maravilhoso. A Monique, no bloco anterior, estava falando sobre a criação dela, né? E a gente tem uma pergunta aqui para o senhor sobre estabelecendo limites e disciplina. E também sobre a questão do papel do pai e da mãe na formação do caráter dos filhos. Eu acho que está intrínseco uma coisa na outra aqui. Estabelecendo, né, esses limites e disciplinas, como podemos estabelecer? Tudo, claro, à luz da palavra de Deus, que os cursos da UDF, né, nos ajudam, nos dá essa ferramenta. E o papel do pai e da mãe na formação do caráter dos filhos. Como é que a gente pode abordar esses dois temas? No curso Educação de Filhos à Maneira de Deus, a lição número 2 chama-se Começando Certo. Ela já começa dizendo assim: os dois males interligados que ameaçam a paternidade são a paternidade centralizada nos filhos e não reconhecer o papel de marido e mulher na educação dos filhos. Top. E a lição toda vai discorrer sobre o fato de que a maior influência global que você vai exercer na educação de seus filhos não virá do papel de pai e mãe, mas do papel de marido e mulher. Por que isso? Quando uma criança nasce, ela já chega numa estrutura pré-existente chamada família. E aí é que entra o equívoco que gera uma confusão na mente e no coração das crianças. Olha como é que muitos casais dizem. Nasceu o bebezinho deles, eles dizem, agora a nossa família está completa. E isso é um equívoco, porque a família já estava completa. Os filhos não completam a família, os filhos expandem a família. Quando Deus criou o homem e a mulher no jardim, Deus falou que era muito bom. O que não tinha lá no jardim? Não tinha filhos. Não tinha filhos. Se a gente acreditar que os filhos completam a família, um casal que não pode ter filhos jamais será uma família completa. Não se sentem pertencentes não como são uma família. Porque eles estão na expectativa permanente de um filho para completar a família. E filho não completa, e filho expande. Acaba sendo uma frustração para esse casal. Frustração para o casal e um peso para o filho, de que esse filho é que dá completude à família. Olha o que vai acontecer no final da linha. Você e a sua esposa já têm filhos adultos, certo? Sim. O que acontece com muitos casais depois que os filhos crescem? Ninho vazio. Ninho vazio. Eles perdem o sentido da vida porque eles viveram a vida toda em função dos filhos e esqueceram do papel de marido e mulher. Vocês já ouviram falar de criança que acorda no meio da noite e vai para o quarto dos pais? Sim. Certo? Muitas. Então eu vou explicar para você o que acontecia na sua casa, Monique. Quando o Wilkley chegava do trabalho, se você já tivesse chegado antes dele, com quem ele tinha o primeiro contato? Comigo. Não, era o cachorrinho. O cachorrinho vinha correndo, ele vinha, o cachorro pulava, né? Aí ele vinha, ele brincava com o cachorro, depois vinham as crianças e tal. Mas esse contato que ele tinha com você se resumia a quê? Oi, amor, tudo bem? Tudo bom? Como é que foi? Um beijinho aqui e acabou. Quando é que vocês iam ter o convívio de marido e mulher? Só na hora de dormir. Uhum. E que horas os seus filhos iam ver vocês juntos como marido e mulher? Não vi. Não viam. Então o que ele fazia? Ia para o quarto. Porque eles queriam fazer parte disso. É por isso que quando um pai e uma mãe se abraçam para se beijar, para onde vem a criança? Para o meio dos pais. E aí os pais dizem assim, tá querendo separar a gente, moleque? Pelo amor de Deus, não sei o quê. Não, tá errado. É porque os filhos são atraídos pela beleza do relacionamento pai e mãe, marido e mulher. Fazer parte daquilo ali. Então, nesse curso, nessa lição, a gente vai ensinar que por que eu estou fazendo essa introdução para voltar para a sua pergunta? Porque sem você colocar o seu casamento como prioridade, não vai ter limite, não vai ter nada que você faça pelos seus filhos que vai funcionar. Você sabe por quê? Porque a primeira lição que eles vão aprender é o que é mais importante para você. Tem que ser a Monique. Não pode ser uma retórica que a gente aprendeu no curso Casados para Sempre. Eu sou o Wilkley da Monique e eu sou a Monique do Wilkley, somos casados para sempre e praz para toda a vida de fulano, beltrano e ciclano. Eles têm que ter mais do que
o verbo, eles têm que ter a ação. Eles têm que ter a demonstração visível de que papai e mamãe se amam. Como que se faz isso? Dedicando tempo um ao outro na presença dos filhos. Eu não vou ensinar aqui porque eu quero que as pessoas façam o curso. Com certeza. Mas lá no curso a gente ensina como que se você entrega isso visivelmente para os filhos. Fazer uma pergunta. Eu acho que as mulheres têm até mais dificuldade do que os homens disso. Passar essa relação amorosa. Porque eu vejo que tem muitas mães que acabam com um relacionamento de marido e mulher porque teve um filho só para o filho. Exato. Não, e as conversas. Aliás, Monique, isso é tão sério que você está falando e tão verdadeiro, que se você perguntar assim... Aliás, não precisa perguntar, as pessoas falam voluntariamente. Não, eu faço tudo pelos meus Filhos. Já falei isso. Eles são a minha vida. E o pobre miserável está ali do lado. Quer dizer, é um coadjuvante. Que coadjuvante você? Nem isso. É figurante, a voz alta do Big Boss falou, somos os figurantes. Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa quieto, né? Mas, na verdade, é isso que, na realidade, a gente empresta para os filhos. E isso concede aos filhos uma sensação de poder que eles não deveriam ter ou de uma insegurança que eles não deveriam experimentar. Uhum. Então, qual é a primeira coisa que a gente estabelece como limite para os filhos? A primeira coisa que a gente estabelece é que o relacionamento mais importante da família é o papel de marido e esposa. Porque ele é pré-existente. Segunda coisa, você quer estabelecer limites para os seus filhos, você tem que definir como que a sua família funciona antes dos filhos nascerem. Quais são os valores da sua família? O que é aceitável e o que é inaceitável nessa casa? Como é que a gente lida com as pessoas de fora da nossa família? Então, na minha família, a gente tem lá a declaração de valores da família Barradas. Praticamos a hospitalidade como forma de demonstrar o amor de Deus. Praticamos a generosidade como forma de demonstrar nossa gratidão a Deus. Não julgamos ninguém pela aparência, condição social ou opções que fez na vida. São declarações da minha família, está tudo escrito. As minhas filhas sabem disso. Então, quando você coloca isso no papel, e eu vou explicar para vocês por que isso tem que ser feito. Porque quando Deus quis que a gente soubesse o que Ele esperava de nós, Ele escreveu. Os 10 mandamentos foram a primeira expressão escrita de Deus do que Ele esperava, dos valores que Ele esperava do seu povo. Então, se você quer estabelecer limite para os seus filhos, coloque por escrito os valores da família. Porque, senão, se a gente for deixar conduzir isso pelo nosso humor ou pelas circunstâncias que a gente está atravessando, isso muda. Nós esquecemos disso. A gente comentando, né, ontem, após o culto, o senhor falou sobre a questão da família Nishimura, né? Uhum. O acordo que eles têm, um pacto mesmo que eles têm, e eu achei aquilo extraordinário, que eu sou muito fã da cultura japonesa. Como eu falei para o senhor que eu fui karateca, né? Aquela coisa toda, eu lutei karatê. E o meu sonho, como eu comentei, era ir para o Japão para ganhar uma espada de samurai. E eu recebi a espada por ter concluído os 11 cursos do Hombridade, que vai muito mais além de com a espada de samurai, que nós somos o guardião da palavra, então a responsabilidade é muito maior. Uhum. Mas eu achei, assim, maravilhoso a sua colocação sobre, eu queria que o senhor comentasse aqui, que está intrínseco nisso que nós falamos agora, dessa questão do quadro que eles têm, dessa aliança, desse pacto que eles têm. Porque a família Nishimura, para quem está nos acompanhando, é uma família lá do interior de São Paulo, cujo pai, o patriarca da família, veio do Japão, né, na metade do século passado, e iniciou a empresa que a família Nishimura possui. E a família Nishimura, o Jorge, que é o filho caçula do seu Nishimura, é quem fundou a Universidade da Família. E lá na sede deles tem o pacto que eles fizeram entre si do que é aceitável e do que é inaceitável entre eles na condução dos negócios. São os valores que eles têm. Os valores que eles têm. Então, se você visita o Museu da Família Nishimura, está lá os valores da empresa. Os valores da empresa está lá cliente satisfeito, alegria em compartilhar, e eles vão colocando, valorizar o nosso pessoal, etc, etc, porque isso é o que fundamenta as ações da empresa. Então, uma família sem valores, ela é regida pelo sabor das circunstâncias. Então, se você quer estabelecer limites para os seus filhos, escreva, conversa sobre isso. Porque as circunstâncias variam. E se você se deixar conduzir pelas circunstâncias, você vai acabar negociando seus valores. Porque a gente deixa se levar pelo momento e sai da razão, vai para a emoção. Vai para a emoção. Agora, se você tem tudo escrito, na hora que a coisa pegar, que a coisa apertar,
você recorre ao que está escrito. E aqui, a gente estava conversando em off. Eu acho que eu vou introduzir aquela história agora. Né? Tá. Eu vou introduzir aquela história agora. Porque eu fiz uma pergunta para eles, você que está acompanhando a gente. A pergunta que eu fiz para eles, que eles ficaram aqui sem os dois chegar numa conclusão, foi o seguinte. Quase morrendo de curiosidade. Ela está morrendo aqui de curiosidade. Saber a Tá resposta. seca aqui, né? A pergunta que eu fiz para eles é a seguinte. Quantos anos você tem para ensinar o que é indispensável para os seus filhos? Reformulando. Até que idade você acha que você pode ensinar o que é indispensável aos seus filhos? 1 ano? 5 anos, 12 anos, 21 anos ou a vida inteira? Eu fiz essa pesquisa na Igreja Presbiteriana Independente em Vicente Fialho, lá em São Luís do Maranhão, agora no Carnaval. E a maioria das pessoas... Aliás, qual foi a sua resposta mesmo? A vida inteira. E qual foi a sua? Botei até os 5. Até os 5. Eu não respondi para eles, mas a maioria respondeu igual você. A vida inteira eu vou ensinar aos meus filhos o que é indispensável. Aí eu fiz uma pergunta para eles, a segunda pergunta. Até que idade Moisés ficou com os pais dele? Ele ficou até os 3 meses, a mãe botou ele no rio, a filha de Faraó devolveu. Quando ele desmamou, ele foi para a casa de Faraó. Mais ou menos uns 5 anos de idade, que diz que ele já era um menino crescido. É o que a Bíblia relata. É o que a Bíblia fala. Você sabe que, então, ele só viveu 5 anos no meio de uma família hebreia, com os princípios e valores das crenças que eles tinham, que herdaram dos seus antepassados. Sabe o que aconteceu com Moisés? Quando ele tinha 80 anos, ele teve a primeira experiência pessoal com Deus. Aos 80. E quando Deus se apresenta para ele na sarça ardente, sabe qual é a primeira coisa que Deus fala? Eu sou o Deus do teu pai. Olha aí. O pai dele só teve até que idade? Até os 5 anos. Até os 5 anos. Mas não fica vaidoso não, porque não é essa... Não tô não. Fiquei arrepiado aqui, pastor, porque eu senti, assim, de Deus mesmo, porque não é questão de vaidade, não. Não, é porque você acertou a primeira. Não, mas é legal pra gente ter esse entendimento. Mas aí vem outra. Sabedoria. Daniel, Misaías, Ananias e Azarias. Os 4 amigos que foram deportados para a Babilônia no final da adolescência. Falam entre 15 e 17 anos. Num relato não exato. menciona os pais deles, porque certamente os pais não foram. Porque eles foram selecionados a dedo para ir para o palácio de Nabucodonosor. Deviam ser os mais inteligentes. Eles foram selecionados. Aonde que eles aprenderam o que aprenderam para ser selecionado como foram selecionados? Com os pais. Com os pais. E os pais não estavam ali. E eles foram fiéis o tempo todo e Daniel serviu a 4 reis. E manteve-se fiel. Manteve-se fiel. Aos ensinos do pai, a cultura, tudo. Então, na adolescência. Então, sabe qual é a resposta correta? É que você tem que ensinar hoje como se você não tivesse o amanhã para ensinar o seu. Ou seja, o tempo que a gente tiver com nossos filhos, nós temos que estar ensinando. As 3 palavras mais importantes da educação de filhos. Anota aí em casa, por favor. Intencionalidade, regularidade e previsibilidade. Uau. Por que intencionalidade? Você nunca sabe quanto tempo você vai ter. Você tem que ser intencional. Porque provérbio diz assim, eduque os seus filhos de acordo com os propósitos que você tem para eles. Você tem que ser intencional. Você não pode deixar o seu filho entregue a si mesmo. O provérbio diz que a criança entregue a si mesmo envergonha quem? A mãe. A mãe passa vergonha. Então ensine seus filhos, desde pequenininho, as regras de cortesia, as boas maneiras, o cuidado pessoal, saúde, segurança. Você é mãe, você sabe, você fez isso, escova o dente, ensina embaixo. Chama a mãe cheirar, só a mãe faz isso, né? Não, pai... Nossa, tá cheiroso, né? Você ensina desde pequenininho essas coisas. Você não sabe quanto tempo você vai ter. Aí você vê uma mãe que tem uma criança mais tímida, você fala assim, cumprimento o tio Wickley. E a criança se encolhe, aí a mãe dá aquela desculpa, é que ele é tímido. Se o seu filho é tímido, mais motivo você tem para ensinar ele o que é indispensável. Porque a timidez pode não se dissipar da vida dele, mas você não pode permitir que a falta de educação se aloje porque ele é tímido. Um dia ele vai ter que estudar, um dia ele vai ter que trabalhar e o mundo não vai ser indulgente com a timidez dele. Então, se o seu filho é tímido, cumprimenta o tio Wickley e depois você pode sair. Porque timidez não é desculpa, álibi para falta de cortesia, para falta de educação. O mundo não absorve essas coisas com facilidade. Não absorve, não vai ser indulgente com o seu filho. Verdade. Então, quando eu fiz essa pergunta, foi para dizer para os pais o seguinte, você não sabe quanto tempo vai ter, seja intencional e seja regular. Angu de um dia não engorda cachorro.
Epa, esse jargão aí é legal, hein? É mineiro, Sei, é mineiro. você é mineiro, né? É mineiro. Angu de um dia não engorda cachorro. Então não é porque você traz o seu filho no culto, no Espaço Kids aqui todo domingo, se você está dependendo do que ele aprende aqui na igreja, você está desperdiçando seu tempo com seu filho. Tem que ser com regularidade. Deuteronômio 6 diz que é em casa. Na hora que acorda, na hora que deita, na hora que come, na hora que sai, você transmite aqueles valores que eu falei que tem que estar por escrito, você ensina isso ao seu filho ao longo do caminho, todos os dias. A igreja não é substituta, a igreja é parceira da família. E aí até, vou mandar para vocês depois um artigo que eu escrevi chamado Tio de Mais e Pai de Menos. Opa. Você pode passar para o Ministério da Família. Maravilha, Isso, a paternidade. com certeza. Por quê? Porque hoje nós terceirizamos a paternidade para os tios. Quem leva as crianças para a escola? É o tio da van. Quem recebe? O tio da portaria. Isso. Na hora do recreio, é o tio da cantina. Se fizer bagunça, vai pro tio da secretaria. Como a gente não quer criança desocupada, a gente põe no tio do Kumon, tio do judô, tio do balé, tio da natação, tio da música, tio do karatê. Tio do futebol. Tio do futebol. Ainda bem que somos crentes, né? Com o povo de Deus é tudo diferente. Domingo a gente traz para a igreja e entrega para quem? É pro tio, da salinha. Então nem na igreja a criança tem pai nem mãe. Verdade. Então, se você não for intencional e regular, alguém vai fazer a cabeça do seu filho. Qual é o time dos seus filhos? Flamengo. Por quê? Porque o pai é Flamengo. Não, não é porque você é Flamengo. Você sabe por quê? Porque eu sou fluminense. Mas minhas filhas são o quê? Você falou Flamenguista. Então, grava o que eu vou te falar, Wycliffe. Grava o que eu vou falar para vocês. Naquilo que você for morno, alguém vai esquentar teu filho. Eu era um tricolor morno. Nunca tive camisa do Fluminense, nunca fui a estádio. Ah, ele levava os garotos. Eu era um tricolor por tradição. Entendi. E muitas pessoas são crentes por tradição, mas são mornas. Esse que é o pior. E Deus diz que a Bíblia diz que Deus vomita o que é morno. E aí você sabe qual é o negócio? Os teus filhos viraram flamenguista, lamentavelmente, porque você os levou. Você os levou pro Maracanã. Falhou a câmera. Você deu camisa do Flamengo para eles. E o meu sogro e o meu padrasto eram flamenguistas. Quem fez a cabeça das minhas filhas? Que homens abençoados por Deus. Tá certo. Então, Monique, é sério isso que eu tô falando. Se você for morno, até no time que você torce, seus filhos vão torcer por outro. Se você for morno na sua fé, seus filhos vão perder a fé. Isso é muito importante. O senhor está falando aí, isso está ligado também à questão do papel do pai e da mãe na formação do caráter dos filhos. Vai formar o caráter. Agora, sendo morno, como é que a gente forma o caráter de um filho? Não forma, alguém vai formar. Alguém vai então, formar. Quando as pessoas estão com medo da faculdade, dos movimentos X, A, B, C, D, Y, X, Z lá fora, deixe-me dizer o que eu creio do fundo do meu coração. Nenhum filho é uma presa fácil de qualquer movimento aí fora, se o coração está sendo circuncidado dentro de casa. Uau! Se você está sendo intencional e regular com seus filhos naquilo que você ensina, é simples, você praticou esporte a sua vida inteira, certo? Com quantos dias você praticava karatê por semana? Todos os dias. Todos os dias. Então eu posso dizer que no tocante à prática de esportes, você era uma pessoa disciplinada, tinha regularidade. Agora, você sabe quem é que se machuca no futebol? Não estou falando do atleta. O peladeiro. É o peladeiro. Ele só joga final de semana. Joga final de semana, ele não tem regularidade. Não. Tá certo? Então a paternidade, quando é que a paternidade machuca? Quando ela não é praticada com regularidade. Quando nós não somos constantes em aplicar essa disciplina. Então vamos lá. Eu falei intencionalidade, regularidade e previsibilidade. O que é previsibilidade? Se eu fizer tal coisa tantas vezes por semana, com tanta intensidade, é previsível que eu tenha tal resultado. Sim. Então, primeiro você escolhe o que você quer para o seu filho. Depois você estabelece qual é a regularidade. E depois você intencionalmente pratica aquilo. Por isso que eu fiz a pergunta, quanto tempo você precisa? Você não sabe quanto tempo você vai ter. Então você escolhe o que eu quero que o meu filho aprenda. Em que base eu vou ensinar ele? E agora o que eu vou ensinar? Top. Então é isso que a gente trabalha no currículo de paternidade. Pastor, e assim, como a fé influencia na criação para a gente obter pessoas maduras emocionalmente, né? Porque hoje a gente vem de uma geração doente emocionalmente. O que eu tenho aprendido, e eu preciso dizer o seguinte, tudo que eu estou falando aqui é o somatório das coisas que eu venho aprendendo ao longo desses anos.
Estava brincando aqui, né? São 62 anos de janela, né? Pouquinho tempo. E há 18, desde 2007 eu estou liderando esse ministério. Lá da UDF, né? Lá na UDF, Paternidade. desde 2007. Então são 17 anos e uns quebradinhos de meses liderando esse ministério. Convivendo com Gary Ezra, com Anne-Marie, que são os autores. Uhum. Convivendo com líderes que começaram a trabalhar nesse ministério antes de mim e aprendendo uns com os outros, porque esse é o nosso papel, né? Isso. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: o que nós precisamos na questão de fé para a gente poder ajudar na formação dos nossos filhos? Primeiro, a gente precisa de uma comunidade de pais com a mesma mentalidade. Do que nós estamos falando? Hoje na igreja, vamos falar da Igreja Batista Atitude, que é onde nós estamos aqui, né? Nós temos um sem número de famílias aqui que têm filhos da mesma idade. A pergunta é, se o Wickley e a Monique não tivessem nenhum parente aqui e tivessem filhos pequenos e precisassem fazer uma viagem de urgência, será que existe uma família que cria os filhos com os mesmos valores que vocês teriam coragem de deixar os seus filhos e eles teriam coragem de ficar com seus filhos? Uhum. Porque a gente tem uma só fé, um só batismo, um só Senhor e cada um cria filho de um jeito. A gente precisa de um senso comum de valores para que todo mundo crie seus filhos. Vou dar um exemplo bíblico. Lucas capítulo 2. Jesus sobe com a sua família terrena até Jerusalém. Na volta, José e Maria se dão conta de que Jesus não estava perto deles. E durante 3 dias eles não esquentaram a cabeça. Sabe por que eles não esquentaram a cabeça? A Bíblia diz, julgando que estivesse entre parentes e conhecidos. Ele estava no meio do povo deles. Se ele estava no meio da comunidade que tinha a mesma fé e os mesmos princípios, eles estavam seguros, tranquilos, e o menino estava protegido. Quando foi que eles se preocuparam? Quando descobriram que Jesus não estava no meio deles. Quando começaram a perguntar, e cadê Jesus? Cadê? E aí eles voltaram, estava o menino Jesus em Jerusalém. Então o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente não trabalhar a paternidade de uma forma muito séria, e eu não estou falando na Igreja Batista Atitude, eu estou falando na nossa sociedade, nós todos vamos ser pessoas de muita fé e de muitos filhos desviados. É verdade. Porque a gente precisa trabalhar uma comunidade de pais que eduquem seus filhos com os mesmos princípios. Se vocês acham que eu estou exagerando, é só perguntar a quantidade de crente que tem filho desviado e que educaram seus filhos dentro da igreja. Desde o início lá, desde a salinha do tio, da tia. Certo? Mas o que faltou então? Faltou uma comunidade de pais com a mesma mentalidade, onde seus filhos crescessem num ambiente de segurança e tal, e que protegessem. Um ciclo de pessoas com a mesma fé, com os mesmos valores. Lembra? Você precisa escrever os valores da sua família para você não ser conduzido pelo sabor da circunstância. Sim. Uma vez que você faz isso, que a família dele faz isso, que aquela família faz isso, nós temos uma comunidade que comunga dos mesmos valores. O que era o credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Redentor, o qual foi gerado por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. O que era isso? Foi uma confissão de fé para que toda a comunidade tivesse a mesma verbalização daquilo que fosse comum a eles. E nós não temos isso no tocante à paternidade. Não. Então, essa é a primeira resposta que eu tenho para te dar. Nós precisamos desenvolver isso. Como é que se desenvolve isso? Eu vou dar um exemplo bem legal para vocês. Casados para sempre. Eu fiz o Casados para Sempre 4 vezes, porque a minha mulher precisava de muita ajuda com o marido dela. Eu ia falar, não é possível. Agora de muita ajuda, irmão. Eu falo para meus alunos o seguinte, que a gente dá aula porque a gente precisa fazer a manutenção. Claro. Quando o pedreiro faz a casa faz o pedreiro. Essa é a lógica, verdade. Tá certo? Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais me aperfeiçoo. E aí, você sabe como que o Casados para Sempre é contagioso. Muito. Ele é muito, porque é poderoso, é Bíblia pura. É o tempo todo versículo bíblico. Se alguém quer saber sobre casamento, que a Bíblia diz, faça o Casados para Sempre. Se você não fez, ajoelha aí, se arrepende, pede perdão a Deus e procura. Inscreva-se no próximo vai fazer, que tiver. Tá certo? Porque o Casados para Sempre é bênção. Eu estou falando isso porque eu fiz 4 vezes, tá certo? Então, vocês não criam uma comunidade que as pessoas repetem os mesmos jargões? Sim. Elas entendem o que é uma só carne. Elas entendem o que é orando juntos. Elas entendem o que é fluindo juntos no Espírito. A gente quer ter um acordo com a gente entende o que é acordo, lição de número 6, né? Muito importante. É 7. Acordo é 7.
Vocês percebem como é que isso forma uma comunidade de casais que cria um cerco de proteção para os casamentos? Por que a gente não tem isso na relação com os filhos? Porque a gente não investiu ainda na paternidade na mesma proporção para que a gente consiga criar um círculo de proteção que os nossos filhos fiquem dentro desse aprisco. Todos tendo o mesmo padrão de ensino através da palavra, baseado na palavra, para poder proteger os filhos. Eu sou velho, né, cara? Eu sou velho. Eu lembro quando eu morava aqui em Caxias, na avenida, tinha um vizinho lá, seu Otávio, que brigava com as crianças pra caramba, sabe? Ai, tinha um Sempre que tem corta a bola. Corta a bola. Era o seu Otávio, era o seu vizinho. Não, tinha lá. Na minha rua era o seu Onócio. Né? Mas era assim, a minha mãe dizia, se o seu fulano chegar aqui em casa reclamando de você, você vai tomar uma surra. Porque era inaceitável na nossa época que uma criança respondesse a um adulto. E não importa se as famílias eram diferentes umas das outras, havia um consenso no comportamento. E era um princípio geral. Nós perdemos isso, gente. Verdade. Nós precisamos resgatar isso para o bem dos nossos filhos, da próxima geração. E que tal se isso não fosse baseado apenas num consenso coletivo, mas fosse baseado no que a palavra de Deus ensina? É disso que nós falamos no Paternidade. E agora, você falando em palavra de Deus, vem um outro tema que é muito importante. E existe, né, entre pai e filhos, e tem gente que ainda é resistente, porque acha que nós pais somos autoridades, e filho acha que não deve. O perdão. E eu acho que é muito relevante. E eu e o Euclid, a gente é um casal, a gente é casado para sempre, mas não somos felizes para sempre, porque temos problemas. Buscamos a felicidade todo tempo. Uma vida saudável. Mas às vezes a gente tem um atrito. Então, quando tem um atrito entre nós e às vezes escapa na frente deles, que nós somos uma família normal, a gente se perdoa também na frente deles. Pedem perdão a eles também. O certo, que eu até falei ontem, conversando com os irmãos, esse curso Alcançando o Coração do Adolescente vai nos ajudar a entender isso. Porque é impossível que em algum momento da história o pai e a mãe não errem com seus filhos. Impossível. Nós somos pessoas imperfeitas e o exercício da nossa paternidade reflete a nossa natureza imperfeita. Com certeza. Agora, a gente precisa vencer o nosso orgulho como pai e como mãe, porque às vezes a gente acha que se arrepender para os filhos é perder a autoridade. E aí eu gosto muito de usar sempre a referência bíblica. Lembra quando Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém, que ele veio dançando e Mical estava lá da janela olhando e... Que vergonha. Meu Deus. Que mico, né? Né? E aí ela fala assim, mas que pouca vergonha é essa, Davi? Você dançando na frente dos seus súditos e tal e tal. E Davi fala assim, olha, eu me alegrei diante do meu Deus e muito mais me alegrarei. E o povo que você diz que vai me desonrar, eles vão me honrar muito mais. Então, eu acho que a gente como pai, como mãe, a gente ganha quando se arrepende diante dos nossos filhos. E eu sempre falo que 3 coisas acontecem quando um pai ou uma mãe pedem perdão aos filhos. Primeiro, eles passam a acreditar que Deus existe de verdade. É verdade. Porque só Deus para fazer meu pai me pedir perdão. É verdade. Só Deus para tocar no coração dessa mulher, viu? Então, eles falam assim, não é possível. Essa minha filha, com quem eu estava falando ainda há pouco, primeira vez que eu fui falar com ela isso, né? Que eu disse, filha, ó, papai vacilou, papai errou, queria te pedir perdão. Ela, demorou, hein? Essa frase deles demorou. É demais. A segunda coisa que você vai descobrir, além de seus filhos perceberem que Deus é verdade, você vai descobrir que os seus filhos já sabiam que você estava errado. Sabem. Porque alguma coisa no íntimo deles vai mostrar que não era aquilo que a alma deles precisava. E aí, sabe, quando a gente vê tantas pessoas sofridas, como o Berias, que quem quiser ouvir a mensagem de Berias, é só entrar nas redes sociais da igreja, está lá a mensagem sobre Berias. A gente, como pai e como mãe, fere muito o coração dos nossos filhos, sem saber, por ignorância. Não é de forma proposital, mas fere. E lá no fundo da alma, os nossos filhos sabem que aquilo ali não bateu, porque não trouxe descanso para a alma deles. E quando a gente pede perdão,
eles vão reconhecer bem, eu sabia que tinha algo que não estava batendo. Uhum. E a terceira coisa que vai acontecer quando um pai pede perdão aos filhos é que os filhos já não conseguem mais transferir a responsabilidade dos erros deles sobre os pais. Porque se os meus pais se arrependerem e me pedirem perdão, eu não posso mais ficar debitando na conta deles o meu comportamento reativo. Porque agora eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. O meu pai reconheceu que está errado, minha mãe reconheceu que está errado. Eu agora não posso ficar me escudando no erro deles para justificar meus erros. Eles não transferem mais a culpa, eles acabam Você estudou isso na hombridade, as transferências de responsabilidade param por aqui, terminam por aqui. Terminam aqui. Então, o arrependimento traz isso. A consciência da presença de Deus. Verdade. A consciência de que algo não estava batendo, que agora eu tenho certeza que o meu pai e minha mãe falharam comigo, e a consciência de que eu não posso mais transferir para eles a responsabilidade dos meus erros, porque eles já assumiram a parte deles, agora eu preciso assumir os meus. E outra parte interessante, né, que foi pregada ontem, o senhor falou, né? Sua mãe chamar sempre. Você também liberou perdão para ela. Os filhos, às vezes, né? A mãe e os pais erram sem a consciência do que estão fazendo. Mas como é que a mãe dele chamava ele? Como é que é? Vamos falar. Começou agora. Aquele que nasceu. Aquele que quando nasceu me fez sofrer. Ela diz assim: quase morri pra ter esse menino. Quase me matou pra nascer. O pessoal de casa não assistiu. Corre lá e assiste. E aí você automaticamente recebia aquela palavra, aquilo te feria, mas ela conseguiu te pedir perdão, né, pastor, antes, né? Não, ela não pediu perdão. Ela simplesmente trocou a palavra pesada pela palavra de bênção. Porque o coração dos filhos é uma coisa muito preciosa. Porque Malaquias 4,6 diz que eu converterei o coração dos pais aos filhos. Começa pelo pai. E depois ele vai dizer dos filhos aos pais. Fatalmente, o que acontece no coração de um filho? Que é constrangido pelo um coração quebrantado de um pai. Ele entende aquela humildade do pai. Ele se quebranta. Então é muito mais fácil o coração de um filho se converter a um pai. Agora, Monique, eu preciso dizer, não foi tão fácil para minha filha. Não foi imediato. Do mesmo tempo que Deus nos concede tempo para reconhecer os nossos erros e nossas falhas, nós temos que oferecer essa graça para os nossos filhos. Deixar no tempo deles. Tá certo? A gente pede perdão, a gente se arrepende. E se o nosso filho não está pronto para devolver aquele perdão para nós, a gente deixa. Porque todo mundo vai ter o seu dia de acerto de contas com Deus. Todo mundo. Isso está ligado, pastor, com a gente saber lidar com as diferentes fases da vida dos filhos, né? E cada um, por exemplo, o Cornélio, lá de Atos capítulo 10, eu gosto muito desse texto. Ele é um dos personagens favoritos meus na Bíblia, o Cornélio. Eu vou lhe dizer por quê. Porque ele era um centurião romano, ele não era nem judeu e ainda não era cristão. Ele não era um homem religioso. Não, ele era um homem piedoso, temente a Deus, orava, mas ele não era um seguidor de religião. Ele não era religioso. Mas a Bíblia diz que as orações e as esmolas dele estavam escritas diante de Deus, memorial. Quando Deus se revela para ele, quanto tempo demorou para ele obedecer? Nada, foi incontinente. Ele respondeu na hora, né? Mandou para a casa de Pedro. E aí Deus, agora eu preciso preparar Pedro. Quanto tempo demorou para Pedro obedecer? Sobe lençol, desce lençol, sobe lençol, desce lençol, sobe lençol, desce lençol. E Pedro era um seguidor disso. E era um seguidor, e era cheio do Espírito Santo. Sim. Então você percebe que a reação das pessoas, ou a resposta das pessoas, pode variar de acordo com aquilo que o coração dela tem como pressuposto. O Pedro, ele não estava preparado para pregar ainda para um gentio. Ele era judeu. Foi preciso muita insistência do Espírito Santo para ele ir até a casa de Cornélio. Pedro era duro. Era duro. Então, às vezes um pai e uma mãe se quebrantam mais fácil, mas a gente tem que dar oportunidade para os nossos filhos do lençol subir e descer quantas vezes forem necessários para eles terem a mesma atitude. Do perdão, né? Tem esse poder de reconciliação. Agora, tem algo que é muito relevante a gente falar nesses tempos, são a questão dos pais separados. Isso é muito interessante, a gente lidar com essas situações. E para lidar com essa situação de pais separados,
os cursos ajudam muito a lidar com essas situações. Não tenha dúvida. Eles não lidam só com questões de pais que são casados, estão juntos, mas também com os pais separados. O curso também abrange, né, esse tipo de família que está separada. São famílias diferentes, vamos colocar assim. Tem as atípicas e as diferentes, que são no formatos diferentes, que hoje, não que nós sejamos permissivos com isso, mas entendemos e temos que trazer essas pessoas. Tem um lugar na mesa para elas também. Tem um lugar na mesa para elas também. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão dos pais separados. Nós temos um livro na Universidade da Família chamado Famílias Mistas. É um livro que foi escrito baseado no curso Educação de Filhos à Maneira de Deus para famílias que estão num segundo casamento. E que tem aquele arranjo os meus, os seus e os nossos, né? Então, essa é uma realidade de famílias, pessoas que estão no segundo casamento. E temos aqueles que estão separados, que nós chamamos de famílias monoparentais, que pode ser mães solteiras ou mães de viúvas, ou separadas, ou pais que criam seus filhos. Como é que a gente trata isso? A gente apresenta no curso qual era o plano de Deus dos filhos serem criados pelos pais, e a gente apresenta o Evangelho. Para aqueles que experimentaram uma situação fora daquilo que é o padrão de Deus, o Evangelho sempre tem um plano de resgate para eles. Eu escrevi um material para pais sós que deve ser aplicado antes de fazer o curso de Educação de Filhos à Maneira de Deus, baseado na minha própria experiência de ser filho de uma mãe solteira. Esse é um livro seu. É um apêndice do curso de Educação de Filhos à Maneira de Deus. Como se fosse uma introdução mesmo. Quando um líder for dirigir esse curso e tiver na sua turma pessoas que criam filhos sozinhos, pode solicitar ao nosso assistente esse material que ele envia. A UDF, ela disponibiliza para isso. Não é vendido, ele é para o líder. Ele é um apoio mesmo para o líder. Então, o que eu fiz ali? Um dia eu estava estudando a Bíblia sobre esse tema e eu descobri que de Gênesis para frente está cheio de mulher que cria filho sozinho. E a gente não tem esse olhar, mas Deus tem esse olhar. Agar é a primeira mulher da Bíblia que cria filho sozinho. Quem era Agar? Uma empregada que teve um filho com o patrão e a patroa falou, ou ela ou eu. E o patrão mandou ela embora a pão e a água. Quantas mulheres estão nos ouvindo aí agora que tiveram um relacionamento com um homem que era casado, engravidaram e o cara abandonou ela com o filho? Ou quantas eram casadas e o marido simplesmente abandonou e não deixou nenhum tiveram suporte? Filhos de homens que já eram casados. Tiveram relacionamento. Então, o que Deus fez para Agar? Eu trato isso nos estudos que eu fiz, né? Deus chama essa mulher ao arrependimento, Deus chama essa mulher para uma promessa e Deus faz milagres para essa mulher. Ou seja, Deus diz que tem um lugar à mesa para elas. Para elas. Então, ninguém, Monique, ninguém pode se sentir excluído da mesa do Senhor, porque a cruz do Calvário e o sangue derramado é para trazer todos para a mesa do Senhor. Mamãe, tem lugar para você. Aleluia. Vovó que cria neto, tem lugar para você. Família típica, tem lugar para você. Sabe por que eu sei disso? Teve lugar até para mim. Glória a Deus. Na mesa do Senhor. Não é verdade? Estamos então aí. É isso. Pastor, agora de verdade a gente vai ter que encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final de esperança, encorajamento para os pais, para as mães que buscam reconstruir esses relacionamentos saudáveis com seus filhos. Uma palavra abençoadora para esse povo. Aquela pergunta que eu fiz para vocês não foi sem propósito. Por quê? Nenhum de nós sabe quanto tempo vai ter com os nossos filhos. Verdade. Mas sabe de uma coisa? Se você for no capítulo 10 de Daniel, Daniel já não é mais um adolescente, ele está com torno dos 50 anos. Passou pela corte de Nabucodonosor, Ciro, Dario, Belsazar. Ele passou pela cova dos leões. Os amigos dele passaram pela fornalha. E agora está Daniel no capítulo 10, sozinho. Ele diz, todo mundo fugiu e eu fiquei sozinho, prostrado, pálido. Está lá, leia. Pálido, sem força para me levantar do chão. Sabe o que aconteceu? O Senhor aparece para ele, coloca a mão no ombro dele e diz para ele, homem muito amado. Uau. Homem muito amado. E nessa conversa o Senhor vai dizer para ele, Pai seja contigo. E continua dizendo, seja forte, seja forte. E repete lá no final, mais uma vez, homem muito amado. Desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a entender e a orar, foram ouvidas as palavras. Aleluia. Pai e mãe, faça o trabalho com seu filho, entregue o que você tem para entregar para ele. Glória a Deus. E confia no que você semear. Porque Daniel, lá aos 50 anos de idade, estava sozinho,
Ninguém, nem os amigos estavam com ele. Mas o que ele aprendeu lá atrás, enquanto ainda estava em Jerusalém com a sua família, foi amar, confiar e depender de um Deus. Aleluia. Que no momento mais agudo da vida dele se manifestou para ele. Apresente o Senhor para o seu filho. Pode ser que um dia seu filho esteja sozinho, sem força. O texto diz que depois que ele ouviu a voz do Senhor, que o Senhor tocou nele, ele recuperou as forças e se colocou de pé. Glória a Deus. Confia no Senhor. Entrega tudo que o Senhor tem te dado para o teu filho. E confie que lá na frente Deus vai se revelar para ele se ele estiver sozinho, abandonado, porque Deus não vai se esquecer dos seus filhos. Glória a Deus, pastor. Eu tenho a certeza disso no meu Que coração. bênção. Muito, muito obrigado. Quando o senhor falou de Daniel 10, eu lembrei de Homens Fortes em Tempos Difíceis, onde eu ministrei no semestre passado e agora eu estou caminhando com essa turma, desde o Homem ao Máximo, estamos caminhando com o Marido Irresistível agora. Eu lembrei nitidamente, o senhor foi falando, me veio aqui, foi clarificando a mente, justamente que aborda o livro de Daniel, né? Homens Isso. Fortes em Tempos Difíceis, estudamos o livro de Daniel. Queria te agradecer. Leva um abraço para sua amada esposa. Norma, Desejamos conhecida pra- já. Abençoadora. É uma mulher abençoada e abençoadora. Que eu tenho certeza que esse ministério de vocês é lindo, maravilhoso, tem impactado Obrigado. famílias e gerações. Um abraço para todos da UDF. Nós amamos aquela família da UDF. São pessoas assim maravilhosas. Nós nos sentimos muito amados. Eu me senti muito amado quando estive lá. Todos são muito receptivos. Obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade, por cada palavra que o senhor, né, foi usado aqui através desse canal aqui, que é a nossa rede social, que é o nosso YouTube, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se. Curte, comenta e compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Vai lá também, assiste, vocês que são inscritos no canal do YouTube, também tem o Bem Mais TV, que está transmitindo também esse programa. Obrigado a todos aí do Bem Mais TV. E fica aqui um convite para uma próxima vez que o senhor estiver no Rio de Janeiro, a gente abordar mais temas, que eu Vamos sei à que frente. conhecimento não falta. Que o Senhor continue capacitando Amém. o senhor, a Obrigado. sua família, dirigindo o seu ministério e lhe usando poderosamente para as Amém. nações. Amém. Muito obrigado. Família, Atitude, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela sua audiência aqui. Espero que vocês tenham aprendido mais. Continue nos seguindo. Vai lá, curte, comenta, compartilha, inscreva-se, toque no sininho e até o próximo episódio. Desejo a vocês paz, saúde e prosperidade.